Vamos lá, gente, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui com meu amigo Maurício, além de amigo palmeirense. Graças a Deus. Tem um grupo só de espetar futebol e ele é meu personal trainer. Então vocês já deduziram que hoje o assunto é fitness, né? Eu, no outro vídeo, comentei com vocês que eu atravesso a cidade, literalmente, durante quase uma hora para vir fazer aula aqui. Faço isso há mais de 10 anos. E hoje eu vou explicar por quê. Essencialmente, são 3 motivos que me motivam a fazer esse sacrifício, que na verdade não é sacrifício nenhum. Primeiro, o Mal, que é um puta de um personal, ele consegue manter a gente motivado e com gás aqui durante a aula toda. Segundo, a academia. No final, vou pedir para o Mal mostrar, pegar o celular e mostrar para você os equipamentos, mas o mais legal da academia é o fato dela ser num quintal, num lugar aberto, com árvore, com passarinho, com ar livre, é uma delícia, né? E o terceiro ponto é o fato de que o Instituto Terra, que é o nome do lugar, ele é Fit Physio. Então eu me machuquei, simplesmente eu saio aqui da academia, vou para fisioterapia, o pessoal já me conhece, estou aqui há mais de uma década, e depois da funilaria eu volto para cá e continuo a brincadeira. Então essas são as razões. Tem um equipamento aqui atrás, eu vou pedir para o Mal mostrar depois, é um equipamento multifuncional que faz às vezes de uma série de equipamentos de uma sala de musculação. É um equipamento usado para treinar atletas na Champions League, dos times que disputam a Champions. É um equipamento muito legal. Então é isso, eu não quero falar muito, queria passar a bola aqui para o meu amigo Mal para ele contar como ele consegue, numa aula de 1 hora, com velhotes como eu e gente de 30, de 40 anos, manter todo mundo treinado, sem risco, com equilíbrio. Ou seja, um dos focos que a gente quer discutir aqui é: tem risco você treinar depois de uma certa idade? Tem, se você não souber o que está fazendo. Mas fazendo com essa turma aqui é risco zero. Eu treino com gente sub 50, sub 40, numa boa. O Mal dá o tom aí. Mal, bora lá? Vamos lá. É uma honra muito grande estar aqui hoje com meu amigo, como ele disse, há mais de 10 anos que ele vem até o Instituto Terra para treinar comigo. Então eu acompanho essa jornada, essa caminhada há um bom tempo. Realmente é bom falar para vocês um pouco sobre saúde, sobre os aspectos, né, o quanto a atividade física impacta na nossa saúde física e mental. Como o Augusto disse aqui, é um ambiente ao ar livre, a gente tem uma troca, geralmente as aulas funcionam num grupo de até 4 pessoas e dentro desse grupo posso ter um adolescente, posso eventualmente aqui o aluno mais novo tem 13 anos, mas posso encontrar uma diversidade grande aqui, todas as faixas etárias. O mais velho tem 80, tá perto, hein? E basicamente, né, pelo que o Augusto falou, eu acho que no meu papel de professor, a gente vai falar um pouco mais aprofundado aqui sobre os alunos 60 a mais, mas é tentar individualizar. Quantos são? São muitos? Acho que eu tenho pelo menos uns 20, 25 acima dos 60 anos. Que cuidados esse público tem que tomar quando eles querem fazer fitness? Então, como o Augusto falou, eu acho que o mais importante é a gente ter um trabalho multidisciplinar, porque cada parte da ciência vai te ajudar e vai te entregar o que tem de melhor. Então a gente vem com a medicina, aqui no caso nós somos uma clínica de fisioterapia com treinamento. Então eu acho que essa troca de informações, por exemplo, outra coisa importante na saúde, nutrição. Quando as ciências elas ficam interligadas, eu acho que a resposta e os resultados são bem interessantes e principalmente seguros. Mas falando agora especificamente sobre a minha área, eu acho que a gente tem que tentar entender o indivíduo, quais são as necessidades, qual fase da vida ele está. Porque no processo de envelhecimento é natural a gente acabar perdendo massa muscular, perder força, perder mobilidade. Existe uma queda natural das nossas capacidades físicas. Que tem que ser respeitadas, né? Tem que ser respeitadas, porém tem um ponto muito positivo, porque são capacidades treináveis. Então, se a gente estimula essas capacidades, a gente consegue desacelerar esse processo e muitas vezes
ter autonomia para fazer... Você tem alunos 60 a mais em diferentes categorias aqui dentro, né? Exatamente. Isso também é um dado importante. Né? Importante. E eu não gosto muito de diferenciar pela idade. Vou te falar por quê. Cada um tem uma história, cada um chega com um histórico aqui. Eu tenho pessoas que chegaram acima dos 60 anos, por exemplo, que nunca fizeram atividade física. E eu tenho pessoas que tiveram, sei lá, já correram maratona, jogavam tênis. Então eu não posso tratar o sedentário. Tem o Luiz e o Augusto. Não posso tratar. O Luiz é o tiozão aqui. É da turma aqui. Eu não posso ter um olhar simplesmente só pela idade. Eu tenho que diferenciar porque cada pessoa vai precisar de alguma coisa, digamos assim. O meu olhar inicial é checar um pouquinho sobre a mobilidade e estabilidade dos alunos, porque sem isso a gente não vai ter bons movimentos, tanto aqui na hora de treinar como na nossa vida lá fora. A sobrecarga ela tem que estar bem distribuída, ter um movimento bem equilibrado. Então a primeira coisa que eu vou fazer é analisar como as articulações trabalham. Sendo necessário, a gente faz algum ajuste. Então, para fazer um agachamento, por exemplo, a gente precisa ter o equilíbrio entre tornozelo, joelho e quadril. E você dá um belo aquecimento também, né, Mauro? Exatamente. Que é essencial para a gente. Exatamente. Então, dos temas aqui, você me perguntou como é que eu faço para ter um grupo tão diferente. Heterogêneo, né? Exato. Então, assim, como eu disse, não encarar somente pela idade, entender um pouquinho o histórico de cada um, os objetivos de cada um, o que eu preciso fazer com cada um. Porém, eu acho que o pulo do gato aqui é dar um aquecimento junto, onde todos podem fazer, já melhorando a parte de mobilidade, estabilidade que eu falei. Obviamente, na parte principal, nós temos alunos diferentes, então eu gosto de diferenciar e focar um pouquinho mais no que cada um precisa no momento. Depois que eu tenho um grupo mais homogêneo, que pode acontecer também, muitas das aulas você vê que acaba todo mundo fazendo a mesma coisa em estações diferentes, mas um treino muito parecido entre os 4 da turma. E uma série final um pouco mais desafiadora. Então, assim, adaptações existem. Por exemplo... Sem falar da sobremesa, né, irmão? Com certeza, que é a parte que todo aluno adora. Mas, assim, quais as adaptações necessárias? Às vezes é ajustar uma amplitude de movimento, falar, vamos agachar até 90 graus, fazer um ajuste necessário de carga para um para outro. Então, no fim das contas, independente da idade, todo mundo precisa se fortalecer. Como eu disse, a gente precisa retardar o processo de envelhecimento. Posso fazer um paralelo com você, que eu estava pensando outro dia? Eu acho que quem conhece contabilidade, um balanço sempre fecha a zero, coluna de crédito e débito. Talvez você tenha, para uma empresa, um lucro maior, outra tem um prejuízo, mas o balanço final é zero. Aqui é a mesma coisa, né? Exatamente. Não importa a categoria dos caras, todos têm que fechar a zero, e você é o cara que dá o balanço. Exatamente, eu vou olhar qual é a necessidade de cada um, e falando em balanço, é um exemplo muito legal, porque o que é uma pessoa bem condicionada? É uma pessoa que tem todas as capacidades físicas equilibradas. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho alguém da musculação extremamente forte. Eu posso dizer que ele tem um bom condicionamento físico? Ele tem a força bem desenvolvida. Isso é um parâmetro, né? Mas será que ele tem equilíbrio, por exemplo, agilidade, resistência física, potência? Então, é esse balanço. O que eu tento fazer com os meus alunos? Eu não quero que nenhum seja especialista em nada, seja o aluno mais forte do mundo. Mas eu quero que todos tenham todas essas capacidades físicas equilibradas, porque aqui, como você disse, eu tenho alunos acima de 60 que fazem o treino comigo e vão correr. Eu tenho alunos que treinam aqui comigo e jogam tênis. Então eu preciso ter esse jogo de cintura para oferecer para eles aqui um suporte que vai dar para eles a estrutura necessária na prática do esporte. Desculpa te interromper, mas eu vou colocando as coisas que eu acho que pode ter interesse para quem está vendo. E tem também um balanço entre aeróbico e anaeróbico dentro da aula, né? Como é que você usa? Como é que você balanceia? Exatamente. Bom, como eu disse, eu sempre gosto de priorizar todas as capacidades físicas para manter um equilíbrio global. Mas geralmente eu priorizo na minha aula, a maior parte do tempo vai ser força, por ser a capacidade física principal. Gente, estamos falando de funcional, eu não falei no início. Então essas aulas que a gente faz aqui são aulas de funcional, não é musculação. Sim.
Então a gente prioriza a força justamente por ser a capacidade física primária, porque sem força a gente não tem resistência. Então, primeiro ponto, cerca de 60% da aula é voltado para a força. Como o Augusto disse, tem a sobremesa sempre no final do treino, então eu separo, próximo dos 15 minutos finais da aula, uma série mais metabólica, onde eu vou exigir um pouco mais do coração, e essa série normalmente é mista. Então tem intervalos de corrida, remo, que nós temos aqui, salto de corda. E tem que ser divertido, estimulante exatamente, também, né? Então acho que assim, para manter esse clima também, não existe um treino exatamente igual. A gente segue um modelo, uma estrutura, claro, porém todos os treinos são diferentes, né, Augusto? Não tem aquilo de... Se a gente tivesse tempo, na verdade esses vídeos não podem ser muito longos, senão nós não vamos reter a nossa audiência. Mas no Natal tem um treino especial, que é a árvore de Natal. Isso não vai dar para contar agora. Todo mundo ama e a história não serve. Mal, pega esse celular e mostra o que você tem de equipamentos aqui. Então, como eu disse, a nossa prioridade são sempre movimentos livres, né? Aqui é um setor de treinamento funcional, a gente usa o corpo para estabilizar. Então, a gente tem, na parte de força, a gente tem os pesos aqui, anilhas. Do aparelho tradicional da musculação, a gente tem a cadeira extensora e flexora, que é bem importante principalmente para os alunos aqui que recuperam cirurgia de joelho, mas a máquina que o Augusto falou é essa daqui. É um multifuncional, então é uma máquina pneumática, eu consigo ajustar esses braços em todas as alturas. Augusto, segura só um pouquinho aqui para mim. Tá bom aí, irmão? Tá ótimo, tá legal. Aqui eu tenho alguns materiais, equipamentos, por exemplo, quem joga tênis, eu consigo simular o gesto específico do esporte. Se a pessoa joga futebol, então essa máquina, o diferencial dela é conseguir ajustar um movimento mais próximo possível do esporte que ela pratica. E isso é realmente muito legal. A gente consegue bons resultados assim, com essa máquina aqui. E ela é pneumática, como eu falei, então eu consigo fazer o ajuste de carga aqui apertando e soltando, e consigo fazer inclusive esse ajuste durante os exercícios. Dá uma variedade enorme que você pode fazer aí, né? São inúmeras possibilidades, Augusto, porque diferente das máquinas convencionais, ela me permite fazer movimentos de rotação, puxadas, eu consigo empurrar, por exemplo, para lutas, enfim. É uma máquina realmente bem completa, assim, o que a gente tem de melhor. E lá no fundo você tem o aeróbico, falou, né? Exatamente. A gente tem essa máquina de remo, tem uma bike, uma esteira, são os três principais, juntamente com corda, enfim, outros materiais. E como o Augusto disse, esse é o espaço favorito da galera por ser aberto. Olha as árvores, gente. A gente está pertinho do parque. Nós tomamos chuva aqui dentro também, de vez em quando. Já. Vento, dengue, a gente tem que se proteger, claro, no nessa momento fase, atual. Né? E é isso, né? Mas, gente, é isso aí. Eu acho que eu queria só dar uma ideia para vocês de que não existe impossibilidade se tratando de fitness. Desde que você saiba o que você está fazendo, que você consulte um médico antes de começar, tenha recomendações e que você tenha alguém do tipo Mal, vai ser difícil achar um igual, que te oriente. Mal, super obrigado, cara, foi super legal. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu acho que foi divertido. Valeu, gente. Tchau, tchau. Ajudá-lo.